uma boa tarde para todos. Espero que todos estejam gozando saúde na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu dou a paz para todos. E uma boa tarde eu já dei. Gente, hoje vamos ler o capítulo 4, é o 4 do Evangelho de Mateus. Segundo Mateus, aqui, capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo os transportou a cidade santa e colocou sobre o penhasco do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e torna-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Quer dizer, Jesus respondeu a ele pela Bíblia, pela palavra bíblica. Então ele também fez a mesma coisa. Falou a palavra bíblica para Jesus. Mas Jesus respondeu de novo a palavra bíblica. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Está vendo, gente? Não se pode servir a dois senhores. Ou se ama, adora a Deus, ou se adora a Satanás. Ficar adorando um monte de santinho é coisa do diabo. Não é de Deus, não. Deus não aceita. Primeiro porque um monte de santo é criação da imaginação do homem. O homem, o santo existe, está no céu, mas o homem faz um jeitinho de parecer com ele. Não tinha retrato, como é que sabe? Tudo é invenção, é criação do homem. Hoje se faz porque tem retrato, isso e aquilo outro. Mas tem preparo tudo, se quiser. Porém, ele não, outrora não tinha nada disso. Criava as feições de cada santo. É coisa diabólica. Não é de Deus. E Deus não aceita. Só adora-se a Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque todos três estão num só, que é Deus. Eu já disse isso aqui. Uma vez eu pregando o Evangelho no hospital, uma católica me perguntou: e quem é o Espírito Santo? Eu realmente fiquei atordoada, porque naquele momento a pergunta foi assim de supetão. Eu fiquei, aí eu perguntei na cabeça, só para Deus. E agora, Senhor, o que é que eu respondo?
Ele prontamente disse: eu sou o hálito de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo em mim respondeu: eu sou o hálito de Deus. Quer dizer, a respiração. Respiração de Deus é o Espírito Santo. E nós temos um Espírito. Quando nascemos, Deus dá um Espírito a gente. Mas esse Espírito foi Ele que deu. Não é Espírito que já morreu, não. Esse Espírito nunca habitou ninguém, a não ser aquela pessoa que Deus está determinando. E quando ele sai, esse Espírito sai, a pessoa morre, é o hálito. É o hálito da pessoa. A pessoa morre. Ninguém vive sem respirar. Esse Espírito é Deus que dá quando nascemos. Então nós precisamos zelar por Ele. Cuidar dele. Ele é santo. E nós pervertemos às vezes. Não, ele não é pervertido. Ele fica sofrendo dentro de nós. Eu estava doente aqui no quarto, um tempo desse, e sofrendo muito. Eu digo, meu Deus, como é que eu permito eu sofrer tanto? Ele disse, você não está só. Ele respondeu para mim, você não está só, estou contigo, mulher. Ó, glória a Deus. Porque Ele habita em nós. É um espírito que a gente dá, que Deus nos dá quando nascemos, a cada pessoa que está nascendo. E Ele é santo. Nós temos que respeitar. Ele sofre quando a gente comete pecado. Eu tive até dó na hora que ele disse isso. Eu disse, meu Deus, por que permite também que ele sofra? Deus não me respondeu, calado ficou. Mas o meu espírito falou para mim. Não estás só, mulher. Eu estou contigo, sofra a tua dor. A mesma dor. Pois é. Voltemos aqui à pregação. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, o inimigo é combatido pela palavra. Só pela palavra. Jesus não esperneou, não bravejou, só respondeu pela palavra. Aí ele compreendeu que ali não tinha recurso para ele, não. E se matou. Glória a Jesus, tão maravilhoso, oh, lindão. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Aqui é a escolha de Jesus, os 12. Jesus está escolhendo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Náftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Náftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Quem era a luz? Era Jesus. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 filhos, 2 irmãos, que diga, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores.
e disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede, seguiram a Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho também de Zebedeu, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram também a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e orando todos do reino e curando todos os enfermos e moléstias entre o povo que aparecia. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, quer dizer, só aqueles que ficavam doidos na lua, lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amanhã, se Deus permitir, vamos ler o 5º capítulo. Amém? Hoje eu fiz diferente. Primeiro eu li o Evangelho. Quando se faz uma coisa que não se espera, é porque está no comando de Deus. Coisa boa, claro. Agora vou louvar a Deus com o hino 58 da harpa cristã. Não temas. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles murchos estão. Os dias mais belos vão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. Glória a Deus. E se pelas águas tiver de passar, seu braço eterno hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está,
comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Glória a Deus. Vamos agora agradecer a Deus por essa palavra tão magnífica e esse hino que nos promete que Jesus sempre comigo está. Depois que se recebe Jesus, é assim. Ele toma conta da gente. Se a gente teima, fica o Espírito que habita na pessoa, o Espírito Santo, tomando conta daquela pessoa, até a pessoa voltar. Que judiação, né? Da parte da gente. A gente faz coisas que a gente não pensa. Fica judiando do Espírito Santo. Senhor meu Pai, vamos agradecer. Senhor meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter me dado o Espírito quando eu nasci e por ele ser tão bom. Sofre comigo o tempo todo, me acompanha, vê meus defeitos e sofre por causa disso, porque ele é santo. Por isso que a gente tem que procurar ser santo, porque nós nascemos não para bandalheira, nós nascemos para ser santo, para sermos adoradores do Deus. Foi para isso que nós nascemos, para sermos adoradores do Senhor Deus. Deus é que faz tudo. Tudo existe por causa de Deus. Tudo existe para um propósito. Para nascer os adoradores de Deus. Para isso a humanidade nasceu. E para isso Deus fez um mundo tão lindo, tão abençoado. Nós temos de tudo. Se é fruta, nós temos de vários tipos da mesma fruta. Limão, temos limão isso, limão aquilo outro. Manga é a mesma coisa. Maçã é a mesma coisa. Maçã verde, maçã vermelha, maçã rubra e vai por aí afora. Tudo. O arroz é a mesma coisa, o feijão é a mesma coisa, a farinha é a mesma coisa. Tudo nós temos com variação, com variedade, dizendo bem, com variedade. Hoje eu estou com dor, mas Jesus é bom. Até a hora que Ele quiser. Mas está perto. Glória a Jesus. E por isso, vamos agora pedir a Deus. É Ele quem escolhe os escolhidos. Os que são para ser dele, Deus escolhe. Como? Escolhe para receber Jesus. Tem os escolhidos. É bíblico, está em João. E os escolhidos que ainda não receberam Jesus, precisam receber Jesus. É por isso que ele manda que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Porque a gente olhando, a gente não sabe quem é e quem não é. Mas o Evangelho, quando pregado, tem endereço certo. Tem endereço certo. Então, aquele que é escolhido de Deus, recebe a palavra. E quem não é? E tem mais. Os escolhidos, às vezes, no ambiente que está, tem dificuldade. E tem que mudar de ambiente. Por isso, Deus às vezes tira as pessoas do lugar que está. Amém? E vamos tudo entregar a Deus e seja Ele louvado, adorado, glorificado e bendito na nossa vida. Na vida de cada um de nós. Amém? Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Quando a gente fala em Jesus, estamos falando de Deus. Porque Ele mesmo, quando estava na terra, Ele disse, eu e o Pai somos um. E
É trino por isso, porque Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos os três estão num. Ah, mas Jesus morreu, mas ressuscitou. É difícil entender isso? Não, é só crer. Porque a palavra diz, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, quando estava na terra, ele com a boca própria dele, ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele disse várias vezes, para a gente ir entendendo que ele não estava só, o Pai estava ali com ele. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Portanto, vamos pedir a Jesus, a Deus, para os escolhidos dele que estiver aí, não se acanhem, porque às vezes a pessoa se acanha, mas recebam a Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vamos agora orar e quem sentir desejo de levantar a mão, onde estiver, mesmo que esteja só, não significa nada, só basta no coração desejar, e os caídos também, estando caído e quer acertar-se com Jesus, com Deus, acertes agora. Por isso que quando recebemos a Jesus, somos de Jesus, servos de Jesus, tornamos-nos servos de Jesus, mas também filhos do Deus Altíssimo. Porque todos três estão ali, não só. Amém. Vamos orar. Quem aceita Jesus, como sempre eu digo, a mão direita no coração e a mão esquerda para cima. Isso é um ato de fé. Como se estivesse pegando na mão do Criador. E a mão no coração é aceitando a Jesus. Amém? Vamos orar. O Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, com arrependimento, viu, gente? Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Senhor, da nossa pequenez e ajuda-nos, Senhor, agora a sentir, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, como Tu és misericordioso. Deixou, Senhor, se fez próprio Filho para morrer morte de cruz por nós. Que coisa mais linda. Isso é grande, viu, gente? Isso é magnífico. Deus, o próprio Deus, fez nascer Jesus, mas Ele estava ali em Jesus, o Filho, para morrer morte de cruz para a nossa salvação. E por que Ele fez isso? Ele fez isso porque quando Ele botou as coisas no mundo, a árvore proibida, que se fala na Bíblia, é a obediência. É o fruto da obediência. Então, ele disse, coma de todos, mas desse daqui vocês não comam. Porque se comer, morrerá. Aí, Eva, intuída pela serpente, que é o diabo, comeu o fruto, desejando ser igual a Deus. Além de desobedecer, ela ousou ser semelhante a Deus. Nós já temos a semelhança de Deus no ser que nós somos, essa pessoa que nós somos. Deus nos fez a sua imagem
e semelhança, está na Bíblia. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Logo no começo, nos primeiros versículos. Ele fez Adão ficou triste, porque viu todos com sua parceira, e ele só. Então Deus, que sabe todas as coisas, disse, vou aproveitar o sono de Adão, tirar da sua costela uma semelhante a ele. Aí fez a Eva. E Eva desobedeceu. Então, uma pessoa falha como Eva. Aí Deus teve misericórdia, porque ali ela botou todo mundo na mesma panela. Quem nascesse daria, porque ela era matriarca, ela foi a primeira mulher. Todo o ser que nascerá no mundo tem parte com Eva, com Adão e Eva. Então, Deus teve dó, misericórdia de toda a criação dele, humana. Aí fez Jesus nascer como um homem, ele era 100% Deus, mas era 100% humano também. Então, o ser humano precisava de ser respaldado. Ter uma pessoa, ter alguém que morresse e que fosse puro, não tivesse pecado, se fosse um cordeiro completamente transparente diante de Deus. E só podia ser o Filho de Deus. Ou ele próprio, assim dizendo, né? Como eu já comecei a declarar. Então, Jesus assumiu, sofreu tudo por nós, mas tudo mesmo. Ele passou a miséria do ser humano. Toda doença, todo pecado, toda imundície, ele assumiu e sofreu ali. Toda a depravação que nós tivemos na vida passou por Jesus. Então, só uma morte que foi a dele e servirá para sempre. A morte de Jesus, ele não morre todo dia, como ensina a Igreja Católica. Cada vez que você peca, Jesus morre de novo. Não, isso não é verdade. Jesus só morreu uma vez. Agora, a morte dele vale para sempre. Vale para sempre. A todo ser humano que nasceu. Então, ele assumiu o pecado da humanidade. Vamos continuar. Vou orar. Ó Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Tu és misericórdia, Senhor. Senhor, recebe, Senhor, esses que estão aí, Senhor, com a mãozinha para cima, esperando, Senhor, ser filho Teu e servo do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão por seus pecados. Oh, Senhor, perdoa, Senhor. E os que eram já Teus, mas que foram dar uma volta e estão retornando, também estão Te pedindo perdão, Senhor, pelos seus pecados. Oh, Senhor, perdoa, Senhor, e os tem de novo no teu livro lá no céu, o teu livro enorme, que terá o nome de todas as criaturas que deixaram de ser só criatura e passaram a ser criatura, filha de Deus, portanto, servos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os escolhidos. Amém. Eu dou parabéns a você, vocês que recebeu Jesus. Você é um servo do Senhor.
A paz do Senhor, eu dou não só parabéns, mas a paz do Senhor, essa paz que só Jesus pode dar. E nós damos, porque Jesus está em nós, dá para você essa paz. Amém? Jesus agora habita seu ser. Amém? Tenha respeito, tenha cuidado para não pecar. Mas se pecar, peça perdão, se justifique. Se for muito, então precisa que vá a uma igreja para aceitar Jesus de novo. Agora, se for pecado mais simples, só basta pedir perdão. Jesus lhe aceitará sim, novamente. Depende de como você vai pedir perdão. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, YouTube. Obrigada a todos os assistentes, eu não sei quantos, mas os que me acompanham, muito obrigada. Eu estive doente, mas estou tentando retornar. Estou tentando, sim. Ainda estou meio fraquinha, mas é isso mesmo. Às vezes sai melhor, às vezes sai por causa das dores. Hoje está meio diferente, mas Deus seja louvado, mesmo assim. Em nome de Jesus. Ele foi glorificado na palavra, no louvor, nas orações e na nossa presença, parando para ouvir. Ele foi louvado, foi adorado, foi glorificado e foi bendito através de nós. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Porque quando levantamos, já recebemos de Deus a bênção de estarmos vivos, com o ar entrando nos nossos pulmões. Amém? E outras bênçãos Ele nos dá. A cada instante nós recebemos bênçãos de Deus. Glória a Deus. Quem está doente, pare um pouco agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que sua doença saia do seu corpo e você seja curado em nome de Jesus Cristo. Aí você diz, e por que não faz com você mesmo para sair? Não, porque aqui é um tratamento. É diferente. Deus sabe por que eu estou recebendo isso. Ele já me disse que é um tratamento. Eu tenho que suportar para poder receber dele o que ele quer me dar. Eu não sei. Eu sei que é grande, que Deus não dá nada pequeno. Quem pedir pequeno vai ter dificuldade